SOS, mundialmente, nós sabemos que significa um pedido de socorro. SOS não é uma sigla, não é uma abreviação de uma frase. Existem frases que as pessoas falam que o SOS surgiu daí, mas não é. A origem do SOS é simplesmente uma mensagem de código Morse para pedir socorro. Não existe uma tradução para essas 3 letras, mas é um símbolo, é um código que ficou convencionado no mundo inteiro. E isso é muito positivo e se torna muito eficaz, porque independente da língua, da nacionalidade, do país, de onde você estiver, se você gritar um SOS, escrever um SOS, estiver perdido numa ilha e conseguir escrever na areia bem grande SOS para alguém ver de longe, todo mundo entende que naquele momento você precisa de socorro. SOS significa para a gente auxílio, apoio, ajuda, significa que você vai ter amparo, que você vai ter socorristas chegando para fazer por você aquilo que você já não consegue fazer. É aquele momento quando eu não consigo me salvar, eu não dou conta. Mas eu sei nadar e a onda me levou em alto mar, eu estou sem fôlego, eu não estou conseguindo me manter na superfície, eu estou desesperado, eu preciso que um socorro me alcance, que um salva-vidas chegue e me leve para a areia, e me leve a salvo. Esse é o SOS. Me parece que SOS é aquele momento crítico quando a gente acha mesmo que Deus ou se distanciou, ou Deus está com uma agenda hiperocupada e Ele não está dando conta de atender todo mundo. Pode parecer simbólico, pode parecer algo só ilustrativo, mas as pessoas que estão me ouvindo agora e que já passaram por situações de provações acima do suportável, entendem exatamente o que eu estou falando. Pode ser que tenha gente agora, já, passando por momentos de grandes provações. E a gente está gritando SOS. E a gente está implorando por socorro. E como é a provocação do título dessa reflexão, nós precisamos de socorro já. Quando a gente pede socorro, a gente pede para já. Não é para o ano que vem. A gente precisa do socorro agora. E eu queria que você começasse a colocar no coração e a exercitar a seguinte posição de fé. Não permita, por nenhum segundo, que as tuas apreensões, as tuas ansiedades, os teus medos, coloquem em dúvida a realidade de que Deus está no controle da sua vida e da sua história. A minha vida e a sua pode estar um caos, pode estar uma grande bagunça, uma grande confusão. A minha vida e a sua pode estar com um monte de pontas abertas que não estão amarradas. A minha vida e a sua pode estar correndo grandes riscos, momentos assim muito delicados. Pode parecer, pela forma como as coisas estão, que Deus retirou a mão dele e que não existe mais nenhum controle. Essa é uma tentação muito grande. E eu te provoco, eu te desafio, em nenhum segundo da tua vida,
se você tem uma aliança com Cristo, se você já se rendeu a Cristo, se você já se permitiu o batismo, se você tem comunhão na mesa, no corpo, no sangue do Senhor, se você tem uma vida íntima com Ele, não permita que por um segundo os teus maus pensamentos roubem de você a convicção de que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da nossa igreja, da nossa casa. O mundo pode parecer que está altamente desgovernado, descontrolado, bagunçado, nos seus mais variados países, nos seus mais variados sistemas políticos, sejam eles quais forem, capitalismo, comunismo, monarquia, democracia, presidencialismo, não importa onde você esteja, Deus está no controle. Amém? Você crê nisso? Se você crê nisso, ainda que existam dúvidas pairando aí nos seus pensamentos, coloca aí na área dos comentários. Ergue a sua mãozinha. Deixa o seu glória a Deus. Se você crê nisso, que Deus não perdeu o controle da sua história e da sua vida. Existe uma área no nosso coração, existe um setor no nosso coração que ele só é preenchido pela fé. Mas quando as tragédias começam a acontecer, doenças incuráveis, problemas insolúveis, dilemas, frustrações, grandes derrotas e humilhações, quando tudo isso de ruim, tudo isso que era imprevisível, começa a acontecer de forma inexplicável. Ansiedade, preocupação, dúvida, incerteza, tudo isso vai minando e vai entrando no coração e vai empurrando a fé e vai tentando ocupar o lugar da fé. É por causa dessa batalha emocional, dessa batalha espiritual interna, que muitas vezes a gente passa a desacreditar que Deus esteja no controle da nossa vida. Mas eu insisto, nem por um segundo, ceda à tentação de achar que Deus não está controlando a sua vida, não está controlando a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, não está controlando a saúde da sua casa, não está controlando os relacionamentos, os negócios, a história, a vida. Ontem foi 24 de janeiro. Ontem, a nossa denominação, ela completou anos. Ela soprou mais uma velinha. Ela comemorou o seu aniversário. E já deixo registrado aqui os meus parabéns para todos os promessistas e para mim também, incluído eu, nessa festa. Muita gratidão a Deus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por todas as bênçãos que Ele nos deu e porque permite que nós possamos expressar o Evangelho, expressar a graça de Deus nesta comunidade onde Ele nos plantou. Mas a data de ontem não é sobre o aniversário que eu quero falar. Ontem, 24 de janeiro de 2023, um grande amigo meu completou 7 anos daquilo que a gente pode chamar de uma das maiores batalhas da sua vida. Eu não vou afirmar que é a maior, porque é ele que conhece a vida dele. Mas há 7 anos atrás, 24 de janeiro de 2016, meu amigo Ezequiel
pastor Ezequiel Mendonça. Ele estava numa mesa cirúrgica. Ele estava passando por um procedimento cirúrgico. E era uma cirurgia de transplante de fígado, extremamente delicada. Uma cirurgia difícil, arriscada, como toda cirurgia. E esse nosso irmão e amigo de muitas décadas, ele já vinha antes disso sofrendo muito. A luta dele foi muito grande. O calvário dele, a peregrinação dele, de médico em médico, de tratamento, sai de Fernandópolis, vai para São Paulo, de São Paulo vai para Minas. Uma luta assim insana. A vida dele, da família dele, virou de ponta cabeça, as suas rotinas, os seus negócios, o seu ministério. Tudo foi no pó, tudo esfacelado. A luta pela vida. E aquela longa espera para que chegasse um órgão, para poder ser feito um transplante. Porque o tempo vai passando e a pessoa que precisa do transplante, à medida que ela vê que nunca chega, ela sabe que ela está numa contagem regressiva para a sua morte. E, depois de sofrer tantos procedimentos, o Ezequiel está ali, 7 anos atrás, numa mesa cirúrgica. E os médicos contam, ele conta, que ele estava extremamente fragilizado e debilitado fisicamente. O seu corpo estava fraco. Como estava fraco, a sua resistência e capacidade de automaticamente, instintivamente, o seu corpo cooperar com a cirurgia, fracassou. No meio da cirurgia, todos os aparelhos na sua sala de cirurgia, todos os aparelhos desligaram. Para fazer a cirurgia nele, ele dependia de aparelhos ligados para ele se manter em condição de respiração, de vida. Todos os aparelhos desligaram. A equipe médica fez de tudo. Todos os procedimentos, todas as técnicas, todos os recursos técnicos, tudo que foi possível fazer para que os aparelhos voltassem a funcionar, para reanimar. Eles perderam o Ezequiel. Na recepção do hospital, amigos e familiares, ansiosos, numa enorme expectativa, porque o calvário tinha sido grande para todo mundo. A nossa igreja, IAP do Parque, aqui em Campinas, a minha família, acompanhou essa batalha diariamente, orando, jejuando, pela vida do Ezequiel. E aí, depois de todas as tentativas dentro ali da sala de cirurgia, o próximo passo era o chefe daquela equipe sair até a recepção e comunicar à família do ocorrido e do fim, do game over. Deu, chegou, fim de linha. Quando essa pessoa estava saindo da sala de cirurgia, milagrosamente, todos os aparelhos ligaram, voltaram a funcionar. Todos. E o Ezequiel Mendonça, pastor Ezequiel, ontem ele publicou esse testemunho que eu estou dando para você. E ele termina o testemunho dele assim: Deus fez isso na minha vida. Deus me devolveu a vida. E ele termina com uma palavra, que ele repete ela por 3 vezes: gratidão, gratidão, gratidão. Naquele momento, o Ezequiel, ele teve finalmente o SOS atendido. E o SOS dele foi um grito que não foi só dele. Tinha milhares de pessoas gritando junto com ele. O Ezequiel está vivo. O Ezequiel é um testemunho vivo
de ressurreição, de segunda chance, de 10ª chance, de milagre do Senhor, é uma bênção viva. Se a fé precisa ser empírica para ser testada e comprovada, o Ezequiel é uma das bilhares de testemunhas que tem algo milagroso para contar que Jesus fez ao longo do planeta Terra, ao redor do planeta. Mas eu te perguntaria quantas vezes o Ezequiel gritou SOS já. Eu preciso de um socorro já. Quantas vezes os familiares, os irmãos, os amigos, as igrejas gritaram em favor da saúde do Ezequiel SOS já? Porque, como eu disse, SOS não é para amanhã. SOS não dá para ser ano que vem. SOS é agora. Quem grita por socorro, grita agora. Você precisa de um socorro agora, é já. Bom, diante desse testemunho, diante dos quadros caóticos, complicados e conflituosos que cada um de nós pode, porventura, estar passando e vivendo, diante de tudo isso, como é que fica essa situação do socorro que a gente pede agora e não acontece? Meu palpite, minha opinião. Eu entendo pela palavra que Deus nos socorre já, mas Ele nos socorre já no processo, até que no final Ele liquida o assunto e socorre e fecha a questão. E qual palavra que eu me baseio para te falar isso? Eu vou ler para você. Se você está com a sua Bíblia aí, Salmo 46. Eu vou ler apenas o versículo 1 em nome de Jesus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na tribulação. Em algumas traduções, na angústia. Feche os seus olhos. Senhor Deus, santo e poderoso é o teu nome, glórias a ti. Em nome de Jesus, Pai. Para mim e para os ouvintes que estão comigo nesse momento e aqueles que vão ouvir depois. SOS já, Pai. Socorro já. É o que cada um dos teus filhos tem clamado e necessitado. Ouve o nosso clamor e abençoa, Senhor, com unção e poder esta reflexão. Sê conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Esse pequeno versículo aqui do Salmo 46, ele já responde para a gente a ideia do SOS que eu preciso para agora. Deus é. O poeta hebreu, ele já começa com essa afirmação: Deus é. Não é que Deus era. Porque eu encontro muita gente que fala, mas o Deus de hoje não faz o que fazia o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. Aquelas curas maravilhosas e espetaculares que a gente lê na Bíblia, aqueles eventos miraculosos, a gente não vê mais isso. Só que o salmista, ele está fazendo uma afirmação que ela tem a ideia de constância, ela tem a ideia de continuidade e ela tem a ideia de urgência. Deus é o nosso refúgio. E ele afirma 3 coisas. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso SOS. Deus é o nosso socorro. Refúgio. Refúgio é aquele lugar de abrigo que você precisa, por exemplo, numa guerra. Numa guerra você precisa de um refúgio. Nessas chuvas absurdas que a gente está recebendo e sendo impactados aqui na cidade de Campinas, nós precisamos de refúgio. Eu sempre penso, quando eu estou na minha casa,
Caramba, e as pessoas que não têm um teto? Quando eu estou na rua, mas sei que eu tenho um teto para chegar, eu penso, e aquelas pessoas desabrigadas? Você, na hora da tempestade, na hora do vendaval, na hora dos impactos que estão muito acima das condições de segurança que são regidas por forças naturais, nós precisamos de um refúgio. A minha irmã, que está no Texas, mandou no grupo da família fotos da neve que está caindo no Texas. Neve caindo no Texas e ruas branquinhas, calçadas branquinhas, tem a sua poesia, dá para brincar, fazer bolinha de neve, bonequinho de neve, mas muita neve, você precisa de refúgio, porque sem refúgio não tem poesia na neve, não tem, ai que lindinho, você vai morrer. Você precisa de refúgio. A ideia de que Deus é a nossa fortaleza é que dentre os fortes, dentre os poderes do mundo, Ele é o mais forte, Ele é o mais poderoso, Ele está extremamente, infinitamente acima, não dá para comparar. Então Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. Se Ele é o nosso socorro, Ele é aquele que vem em meu auxílio, Ele é aquele que me dirige quando eu não sei a direção, Ele é aquele que me dá o pão quando eu não tenho pão, Ele é aquele que me dá agasalho quando eu não tenho agasalho, Ele é aquele que enxuga as minhas lágrimas quando ninguém mais enxuga as minhas lágrimas, Ele é o meu socorro. Então, o salmista ele começa, Deus, Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e Ele é o meu socorro. Quando? O texto fala, Ele é socorro bem presente. Ele é SOS já. Ele não está ausente, Ele não está longe, Ele não está numa live. Se tem uma coisa que Deus é nesse texto, Ele é presencial. Ele não está de longe. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente. Quando? Na tribulação, na angústia, na tristeza, na derrota, no caos. É tudo isso que o primeiro verso do Salmo 46 está falando. Bom, então é muito interessante quando eu começo a pensar, Deus é refúgio, fortaleza e socorro. E Ele é tudo isso bem presente. Quando? Na tribulação. E então aquela ideia que eu te passei agora há pouco, que é a minha visão do SOS já, Ele dá o socorro dele no processo, no meio da minha tribulação, no meio do meu sofrimento, no meio da minha dor, durante todos os dias e meses que o Ezequiel peregrinou, que o Ezequiel sofreu, que o Ezequiel teve a sua vida perto do pôr do sol da sua história, de findar-se. Durante todo aquele tempo, quando ele clamava, quando a igreja clamava, ainda que a igreja não percebesse, os familiares não percebessem, ainda que ele mesmo não percebesse ou sentisse, o SOS já estava sobre ele, estava com ele, estava nele. Porque Deus é. Ele é o SOS já. Você pode estar passando por um perrengue, por um sofrimento, por uma dor, por uma prova, como você nunca imaginou que pudesse estar passando nesse tempo. Mas a boa notícia desse versículo, a boa notícia deste salmo, é que neste momento está tendo socorro para você, está tendo SOS já, aí, agora. Se a vitória ainda não é completa, fica firme, porque Ele é socorro bem presente, e Ele estará presente com você em todos os passos, em toda a sua caminhada de luta, de angústia, de dor, de sofrimento, de vergonha. Ele nunca vai te abandonar, Ele está no controle da sua vida e da minha vida. É o que o Salmo está explicando para mim e para você. E aí, diante dessa convicção e dessa certeza, aí o Salmo continua. Aí a poesia do Salmo, ela fica muito mais fácil da gente compreender.
Aí eu vou ler para você de 2 a 9. Vamos acompanhar? Pega a sua Bíblia, abre ela, abre o seu aplicativo, acompanha aí esse texto. Olha o que ele vai dizer: portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Parece uma linguagem exagerada, né? E o salmista, ele quer mostrar aqui a convicção dele de que Deus é o refúgio, é a fortaleza e é o socorro, mas não é numa tribulaçãozinha, não é num momento, sabe esses momentos que você fala, não, agora é impossível, agora não dá mais, agora acabou, agora é fim de linha, agora é morte, agora é derrota, agora já era, tudo vai se perder. Olha a linguagem poética que ele está usando. A terra se derrete, os montes se sacodem, eles incham, as águas no meio do mar, elas espumam, elas ficam bravas. Ele está falando de um caos na natureza. Ele está falando, sabe daquelas cenas que a gente só vê em filme, ou às vezes em reportagem, de furacões que varrem e arrastam cidades, estados inteiros. E você fica pensando, o que sobrou? Mas nessas imagens existem famílias, existem filhos de Deus, existem pessoas que estão lá que vão precisar olhar para o Salmo 46 e falar: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente na minha angústia, na minha tribulação. Agora olha a continuidade, olha como ele vai caminhando no 4 e no 5. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a ajudará, e isso bem cedo. Olha o que ele está dizendo. Nos 2 versículos anteriores, ele está falando de um caos onde montanhas estão sendo destruídas, estão se precipitando para o mar, a terra está se derretendo, está tudo dando errado. Aí ele fala, não, mas tem um lugar. Existe um rio que ele está nas moradas do Altíssimo e Deus governa dali, num lugar paradisíaco. É essa imagem que o salmista passa para a gente. Que rio é esse? Eu tenho que entender que o salmista tem uma linguagem poética. Para a gente entender hoje que rio é esse, no meio do caos que nós estamos, é o rio, é o fluir da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, que te sustenta, que te mantém, que te inspira, que te levanta, que te fortalece, que você recebe forças, não sabe da onde, que você fala, meu Deus, como é que isso foi possível? Como é que essa solução veio? Como é que essa graça aconteceu hoje? No Sermão do Monte, Jesus ele vai dizer para os seus ouvintes do famoso Sermão do Monte de Mateus, capítulo 5, 6, 7. Jesus vai dizer, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, com aquilo que vocês vestirão, com aquilo que vocês vão comer. E é muito interessante a frase, como Jesus conclui, e que a gente fala muito ela. Jesus ele fala assim, basta a cada dia o seu mal. Cada dia vai ter uma luta, cada dia vai ter uma tragédia, cada dia vai ter um desafio, mas cada dia, pelo Salmo 46, vai ter um SOS já. Vai ter a presença desse Deus que está presente com a gente. Então aqui, ele no meio do caos, ele coloca essa imagem de Deus na maior calmaria, águas lindas, cristalinas, e a ideia de rio é água corrente, não é água parada. Então a graça de Deus, ela flui entre nós, no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, na nossa comunidade. A graça de Deus não para de fluir. Aí chega no 6, já muda o cenário. Chega no 6, os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos, ele proferiu sua voz, a terra derreteu. Então, de novo aqui, ele usa a expressão de uma terra que derrete. E aqui ele já coloca os inimigos, os caras que não têm fé. Os pagãos estão bravos.
com tudo que está acontecendo. Os pagãos não se conformam, eles não suportam tudo isso. Aí, quando ele coloca os reinos foram movidos, a ideia que passa para a gente, porque se ficasse só em pagãos, é um grupo, reinos fala de nações. Muita gente, muito estudioso, muito rabino, os caras que estudam somente Velho Testamento, eles olham para o Salmo 46 como um salmo profético. Ele aplica-se à vida pessoal do poeta, ele aplica-se às minhas lutas pessoais, mas ele também é um salmo profético que fala do caos no fim dos tempos. E Deus falando, os reinos estão divididos, os reinos estão todos brigando e lutando. Mas olha que legal o versículo 7. Olha como é que ele emenda com a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se por acaso algum leitor distraído, desavisado, esqueceu o que ele falou no primeiro verso, no 7 ele repete. Pode estar desmoronando tudo. A gente pode estar em guerra. Deus é o nosso refúgio. Aí ele continua, 8 e 9. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Esses dois versos, o que Deus está falando através do poeta, o que Deus está falando é: eu não perdi o controle, eu estou no controle. Existem guerras? Existem, mas eu tenho poder para fazer cessar as guerras. Eu quebro o arco, eu corto a lança, eu ponho termo, eu ponho fim a todos os conflitos. Eu estou no controle. Deus controla todo o planeta e controla a minha vida individualmente. Controla a sua vida individualmente. É isso que ele está colocando aqui. Não se assustem com o caos. Confiem, porque esse salmo, se pudesse resumir em uma palavra, para mim, é um salmo que exige de mim confiança. Confie no Senhor, confie integralmente no Senhor. E aí a gente termina com os versículos 10 e 11. Olha que legal o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pela terceira vez, ele fecha o salmo do jeito que ele abriu. Ele repete a ideia, Deus é o nosso refúgio. Sabe aquelas perguntas que na crise, na adversidade, no sofrimento e na prova a gente faz? Por que eu? Por que, Senhor? Até quando, Senhor? Para que isso está acontecendo? O que eu tenho que aprender com tudo isso? Nas crises a gente grita muito. E a gente grita, socorre-me. Senhor, eu preciso de socorro. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio. E a forma como o poeta fala com a gente aqui no versículo 10 é incrível. Ele começa, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente tem muitas perguntas e tem um momento que Deus dá essa resposta. Aquietai-vos, chega de pergunta. Saibam que eu sou Deus, eu não perdi o controle. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Para a gente caminhar para a conclusão nossa. Quem escreveu esse salmo? Se você não fechou a sua Bíblia, é só ler em cima o que está escrito. Se você fechou, abre. São os filhos de Corá.
Em algumas traduções, os filhos de Coré. Por que é importante? E agora eu vou te contar resumidamente, você vai entender que isso aqui não é só poesia. Você vai entender o que é SOS já. E você vai entender o que é uma aprovação. A história de Corá está em Números capítulo 16. Em Números capítulo 16, Corá se junta com Datã e Abirão. E os três se rebelam contra Moisés. É mole? Vai brincando. Você acha que dá para encarar um Moisés que Deus chamou? Eles reúnem 250 homens de guerra e vão para cima de Moisés. E o problema deles, se você ler o capítulo todo, fica muito claro. O problema deles é ciúmes e inveja. Aliás, ciúmes e inveja é o que tem destruído muitos ministérios, dividido ministérios e acabado com muitas igrejas que tinham uma linda história de crescimento. E aí entra ciúmes e inveja. Ciúmes e inveja já é ruim. Ciúmes e inveja eclesiásticos é satânico. Destrói igrejas, destrói reputações, destrói famílias, destrói vidas. Corá, Datã e Abirão. Esses três encabeçaram uma rebelião contra Moisés e foram para cima de Moisés. E se você abrir no capítulo 16, eles já chegam... Moisés, o que você está pensando? O povo está aí, Deus libertou, tal. Por que você se assenhoreia do povo? Por que você tem que ser o líder? Por que a gente tem que fazer o que você manda? Eu e você sabemos que não é bem assim. Eu e você sabemos que Moisés foi preparado por Deus, comissionado por Deus, chamado por Deus. Eu e você sabemos que o que Moisés orientava o povo era resultado de muita oração e de orientação de Deus para ele falar ao povo. Mas Corá, Datã e Abirão se encheram de inveja, de ciúmes e quiseram o lugar de Moisés. Moisés, quando a gente lê o capítulo 17, Moisés não acreditou. Moisés falou, o que está acontecendo? O que é isso? Bom, resumidamente, Moisés encara, Moisés ora, Moisés também vai para cima. E aí Moisés faz um desafio. E Moisés fala para os caras, venham todo mundo aqui amanhã, cada um na sua tenda. Cada um na sua tenda e na sua congregação. E os caras vão. E aí... Moisés, ele tem uma fala, que é uma fala impressionante. Ele fala o seguinte, aquele que Deus realmente escolheu, prevaleça. E eu não quero uma morte comum, porque se for uma morte comum, que esses caras tiverem, essa morte significa que eu não sou o chamado. Mas eu quero que seja algo diferente, algo que nunca aconteceu. E aí eu vou ler para você. Se você está com a sua Bíblia aí, vai lá em Números capítulo 16. É impressionante o que acontece. Eu vou ler do versículo apenas, porque já é o momento que está acontecendo, do versículo 29 ao 33. Olha Moisés falando. Se estes morrerem a morte de todos os homens, ou se forem visitados como acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Perceba a ousadia de Moisés. Ele está falando, ok, Deus pode detonar os meus inimigos, mas se for uma morte comum, então Deus não me enviou. Versículo 30. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os engolir com tudo que é seu, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. Olha a oração de Moisés e o que ele está pedindo. 31. E quando ele havia acabado de dizer todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu. E a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas e a todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens.
E eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao abismo, e a terra se fechou sobre eles e pereceram do meio da congregação. Tá bom para você? Se a gente continuar lendo, todo o povo ficou assombrado e fugiu, começou a correr. Imagina essa cena. Moisés, ele chega e ora. Se Deus matar com uma morte comum, então Deus não me enviou. Agora, se Deus fizer uma coisa nova, abrir a terra e esses caras forem engolidos vivos, então Deus me enviou. Ele terminou de fazer a oração dele. Ele acabou a oração dele. Ele pediu um SOS, foi um SOS já. E esse SOS já, a terra abriu e os caras foram engolidos. Bom, mas quem escreveu o Salmo? Os filhos de Corá. Os filhos de Coré escreveram de 10 a 12 salmos. Atenção, os filhos de Coré não morreram aqui. Capítulo 26 de Números. Eu vou ler mais 2 versos para você apenas. Verso 10 e 11. No 10 tem um resumo do que aconteceu, do que eu acabei de ler para você. Olha só o 10. E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com Corá, quando aquela companhia morreu, quando o fogo consumiu 250 homens e eles se tornaram um sinal. Olha o 11. Porém, os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Coré, eles não compactuaram com a rebelião e a heresia e a apostasia do pai. Para mim, o SOS já nessa história mais incrível é o SOS já que os filhos de Coré receberam. Moisés recebeu, mas Moisés, ele é o grande Moisés. Moisés nós já esperávamos. Mas os filhos de Corá naquele dia assistiram uma cena que nenhum filho quer assistir. Eles assistiram uma cena que nenhum de nós quer ver. Eles viram a história deles, a família deles, os pais serem engolidos e exterminados da face da terra. Ou seja, esses caras estavam num momento que é aquele momento assim, último, não tem para quem pedir socorro. Lembra que eu falei de furacão, tsunami, terremoto, maremoto, tempestade, tufão, vulcão em erupção? Esses caras estavam num momento desse. A força que trabalhou ali foi uma força além da natureza. Foi a força do Espírito Santo de Deus em ação. Foi o Espírito Santo de Deus abrindo a terra e engolindo as pessoas. Os filhos de Coré não tinham como correr e fugir.